Ela trocou o consultório para empreender em seu novo caso de amor, o pudim, a sobremesa preferida dos brasileiros. Estou falando da ortodontista Luciane Kaufmann, que hoje é mestre confeiteira e está no comando da cafeteria Puddings, um espaço para encantar os olhos, saborear sem moderação e reunir os amigos em qualquer ocasião. Seu empreendimento já completa 6 anos em Araras, ganhando novos sabores e receitas inovadoras, criadas pela própria Lu, que está hoje aqui em nossos estúdios. Obrigada, Lu, pela presença. Seja bem-vinda ao programa Conexão com o Futuro. E primeiro eu gostaria que você contasse como que você fez essa troca dessa vocação para empreender numa cafeteria. Eu que agradeço, em primeiro lugar, o convite. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E eu fico muito feliz, porque foi uma trajetória de vida. Eu gostaria até de reforçar que as pessoas me perguntam assim: Lu, como é que você abandonou a odontologia e montou uma cafeteria? Então, eu não abandonei, eu exerci minha profissão, na verdade, eu completei meu ciclo, porque eu exerci 25 anos como dentista. Então, foi uma carreira que eu amei muito, eu amava minha profissão de ortodontista, mas como todos os ciclos se fecham na vida, esse ciclo fechou também. Porém, antes de eu completar os 25 anos, porque como eu completei meus 25 anos, então eu até tenho direito de me aposentar. Certo. E eu já até entrei, dei entrada, porque aí é aquela categoria especial que você para de exercer. Só que antes de completar, eu comecei a imaginar o que eu faria quando eu me aposentasse. Então, quando eu tinha 22 anos de formada, mais ou menos, eu comecei a pensar, será que eu vou continuar sempre dentista ou eu vou querer ter algo para eu me ausentar um pouco? Porque, como todo mundo sabe, o dentista depende extremamente dele. Eu não tenho como sair para viajar e deixar alguém no meu lugar. Então, isso me preocupava muito. Me preocupava porque eu vou querer ficar um mês viajando. Eu nunca posso. Sim. Porque o que o dentista tem direito, ele não tem direito a férias nem 13º. Mas ele tem direito de riscar a agenda. Só que se você risca a sua agenda, você não ganha. Perde seu ganho. Então, é aquela coisa, você pode fazer? Pode. Mas e aí? Então, eu pensava em algo que eu pudesse montar e ter equipe, que pudesse ter pessoas trabalhando para mim, não que eu iria parar de trabalhar, como eu não parei, mas eu queria algo. E tudo que me encantava eram coisas manuais. Eu sempre gostei. Artesanato, eu sempre gostei muito disso, montar. Então eu lembro que até uma época eu invoquei que eu queria comprar uma máquina de fazer chinelo. Porque era a máquina que eu queria fazer chinelos para casamento. Então, sabe os chinelinhos que dá para mulherada? E aí eu invoquei que eu queria essa máquina, porque na minha cabeça era uma coisa assim, era uma coisa manual que eu ia fazer, ia ter uma equipe fazendo, tipo uma fábrica. Mas várias coisas. Aí eu fui atrás de um monte de franquia, mas elas eram custos muito altos. Então eu comecei a pensar, imaginar e naquilo. E pedindo assim uma orientação para Deus, que eu queria algo que me preenchesse. E do nada, num final de semana que minha irmã foi para São Paulo, ela voltou com uma forminha de pudim e falou: "Ó, Lu, esse pudim é maravilhoso, achei o que você vai fazer." Nossa! E eu falei assim, fazer pudim? Só que eu sempre amei pudim. Então quando ela falou isso, me despertou aquela coisa, mas tipo, como é que eu vou fazer pudim? E aí, menina, a mágica aconteceu, sem eu imaginar. Porque do nada, eu comecei a pesquisar, isso há 8 anos atrás. Comecei a pesquisar, liguei em vários lugares. Quando eu ligava, a pessoa falava assim, curso de pudim? Não tem curso de pudim. Porque pensa, pudim o que é? 3 ingredientes, todo mundo sabe fazer pudim. Só que eu queria pudim com novidades, pudim com inovações. Como, por exemplo, os brigadeiros gourmets. Exato. Então, já existiam os brigadeiros gourmets, mas não existia pudim com outro sabor. E eu comecei a pesquisar e comecei a investigar, não achava nada. Fui para São Paulo no final de semana para dar uma procurada. Aí, um único café que tinha lá na época, que eu me encantei, comi todos os sabores de pudim que tinha, falei, gente, eu preciso fazer isso. Aí eu fiquei 6 meses enfiado na cozinha da minha casa, trabalhando como dentista, enfiada na cozinha da minha casa e desenvolvendo receitas. Explorando novos sabores no pudim. No pudim. Então, a receita básica do pudim
mas acrescentando sabores para ver se eu conseguia desenvolver alguma coisa do tipo. E o primeiro que ficou maravilhoso eu dei para minha irmã. E na época eu nem rede social tinha, não tinha nem Facebook, e ela colocou no Face dela me agradecendo. Eu sei que um monte de amiga, Lu, como assim? Eu também quero esse pudim. O que é isso? Por que esse pudim? Falei, gente, será? Lu, então depois desses 6 meses experimentando, vendo que o pudim ia ser o seu novo empreendimento, como foi até ele nascer a cafeteria Pudding? Na verdade, demorou um certo tempinho para acontecer a cafeteria. Por quê? Porque quando eu descobri essa receita, que deu certo, que foi legal, eu comecei a ter pontos de vendas na cidade. Porque assim, eu tinha o consultório, isso estava sendo feito na cozinha da minha casa, e eu comecei a ter pontos de venda para justamente testar se as pessoas estavam gostando do produto, como que seria essa aceitação. Então isso se estendeu por 1 ano e meio. E na verdade eu iria continuar assim, eu ia continuar tendo pontos de venda, continuar como dentista mais um bom tempo, porque eu tinha meus 25 anos em mente, mas eu ia tocar o quanto eu aguentasse mais. E o fator decisivo daí? O fator decisivo é que eu fui denunciada. Foi uma pessoa que pegou meu potinho de pudim, foi na vigilância, que eu não sabia, que no caso eu não podia estar vendendo pudim dentro da minha casa. Uma pessoa foi na vigilância e falou que não tinha uma cozinha própria, que eu fazia dentro de casa. Eu, na época, nem tinha esse conhecimento, porque eu sempre comprei da casa das pessoas. Eu acabei indo na vigilância, perguntando como que seria, como que eu teria que fazer, e eles me explicaram que eu teria que ter uma cozinha desvinculada da minha casa. Aí foi o X da questão, porque aí eu precisei montar um local separado da minha casa, que seria só o ponto de entrega. E disso você fez da adversidade uma oportunidade, Uma oportunidade. Né? E agora ela conta no próximo bloco. Fique com a gente que voltamos em instantes. Estou aqui de volta com a Luciane Kaufmann e agora ela vai nos contar como que ela tomou essa decisão para realmente trabalhar exclusivamente no puddings. Foi isso, né, Lu? Foi isso e foi o que a gente falou. De repente, vem uma avalanche sobre você e você tem que tomar atitude. E o medo paralisa, o medo congela. Eu senti muito medo. Mas ou eu parava ali ou realmente eu dava a volta por cima. E aí foi aí que eu montei meu negócio bem pequenininho, porque ali ia ser um ponto de venda só que no decorrer da obra eu já quis ter algumas coisinhas de café, um lanchinho, um cafezinho bem básico e bem pequenininho. Mas foi tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso que parecia que estava sendo fechada uma porta, mas Ele escancarou uma janela. Então, a partir disso, pequenininho, foi dando muito certo, foi crescendo, as pessoas foram provando e aprovando o produto. Então, começou a deslanchar e eu vi a necessidade de crescimento. E ampliou a forma física. Então, eu precisei ampliar fisicamente. Aí, o que aconteceu? Aí, eu saí do meu consultório, fui ser dentista, fui exercer minha profissão no consultório de uma amiga e peguei o consultório e transformei numa Puddings maior. Então, nesse momento teve essa ampliação, ficou mais interessante, porque acomodou melhor as pessoas, deu mais conforto. Isso foi a primeira ampliação. E depois de 1 ano, uma nova ampliação, porque a cozinha ficou pequena. Então, precisei ampliar a cozinha, a câmara fria. Então, a coisa foi acontecendo, mas foi acontecendo de uma maneira que eu não planejei. Eu fui sendo pressionada a tomar atitudes, sempre encarando o medo e crescendo de acordo com a necessidade. E como que você define o seu modelo de negócio hoje, o Pudding? O Pudding, ele é uma loja especializada em pudins e a gente tenta, assim, agregar o produto pudim em várias sobremesas. Então, muitas sobremesas são agregados o produto pudim. Mas é uma cafeteria, então às vezes as pessoas pensam que lá é só doceria. E não, eu tenho produtos salgados, tanto que é uma cafeteria, mas dá para você, por exemplo, comer uma massa, eu tenho raviolis, então dá para comer no horário do almoço, mas o interessante de lá é que todo o cardápio é servido o dia todo.
Então, se 8h30 da manhã, que é o horário que a gente abre, você quiser comer uma massa, você pode comer uma massa. Se você quiser começar o dia comendo um pudim, tem o pudim. Então, tudo que é servido no nosso cardápio é o dia todo, do horário que abre até o horário que fecha. Mas a loja é especializada em pudins. Perfeito. E Lu, e eu falei que você é a própria confeiteira, né? E como que você define o ponto certo da receita para estar servindo aos seus clientes? Primeiro que eu escuto muito a opinião deles. Então, vira e mexe, alguém me fala, Lu, você não tem tal coisa, você tem isso? E eu sou muito fuçadeira, eu fuço mesmo. Então, eu olho o Instagram, eu sempre procuro viajar, eu estou sempre em São Paulo. São Paulo é o coração do mundo de novidades. Então, eu olho bem, eu presto atenção e quando eu vou desenvolver o produto, tem que sair do meu gosto. Eu sei que a gente tem que criar produtos para todos os gostos, Sim. mas eu tenho que gostar do produto. Claro. Eu não lanço um produto que eu não goste. E como eu sou uma pessoa que eu gosto de muitas coisas, então para mim não é tão difícil. Que bom. Mas é assim, quando a gente começa a pensar lá na cozinha, um pensa uma coisa, um pensa outra, a gente une, então tem que unir sabor, apresentação, custo. Então, para poder chegar ao produto, estar pronto, pelo menos esses 3 fatores. Então, sabor, a apresentação e o custo do produto. Porque às vezes você desenvolve um produto maravilhoso, mas que tem um custo muito elevado. E então não ele compensa não sai, lançar não no compensa, mercado. não tem como. Então tem que estar balanceado isso. E aí, como empreendedora, o que é mais desafiador na gestão do seu negócio para você? Lidar com pessoas, gestão de pessoas. Eu nunca imaginei isso, porque no consultório era eu. Eu fazia, eu executava, eu fazia a coisa acontecer. Tinha secretária, tinha, mas dependia de mim. Hoje eu dependo de uma equipe. Então a equipe tem que manter padrão, a equipe tem que ser educada, a equipe tem que tratar bem o cliente. Então lidar com pessoas é a coisa mais desafiadora no empreendedorismo. Realmente, Lu. E você teve algum obstáculo que foi bem difícil para você superar nesses 6 anos aí de empreendimento que você considera isso? Eu vou pontuar até como insight para os nossos E a pandemia. A pandemia foi bem difícil, principalmente nesse setor, né? Sim. Esse setor da gastronomia, eu acho que foi um dos setores mais atingidos. Claro, não podia abrir, né? Porque nós ficamos, se você contar, deram 5 meses de portas fechadas, bancando os funcionários e todos os gastos fixos. Então, foi bem desafiador, tanto que muita gente não abriu, né? Novamente, fechou e fechou. Então, foi muito desafiador, foi muito sofrido. Mas, graças a Deus, demos a volta por cima e estamos aí. Que ótimo, Lu. E para a gente encerrar, quais são as lições que você poderia compartilhar de toda essa trajetória? Ai, Patrícia, com certeza superar seu medo, porque a gente sempre tem medo do novo. E em todas as áreas, não só no meu negócio, como em qualquer setor, sempre você tem algo novo para lidar. Então, por exemplo, você está ali hoje, amanhã tem mais uma novidade, aí tem uma evolução, sempre tem algo novo. E lidar com o novo traz insegurança. Então, o que eu queria que as pessoas até assim conseguissem superar era esse medo, porque a gente pode, a gente é capaz, a gente tem que confiar. Se você não confia no seu potencial, você não consegue nada na vida. Se você confia em você, mesmo com o medo, você encara, as coisas acontecem. Na hora certa, as coisas acontecem. Valeu muito pela tua dica, pela tua presença. Obrigada, Lu. E eu que agradeço demais. Que bom. E até o próximo programa.